Olá a todos, eu sou Emily Munhoz, colaboradora aqui da nossa querida AME São Paulo, e hoje tenho a grata oportunidade de gravar mais um Pílulas desse programa tão legal, tão intenso, que está nos ajudando tanto a passar por esse ano tão especial. Antes de iniciar então nossa leitura e nossos comentários, vamos com uma ligeira prece, nos ligando ao plano espiritual, aos nossos amigos queridos que nos acompanham nessa jornada tão intensa, nessa jornada tão desafiadora. Que possamos andar de mãos dadas junto a esses benfeitores, nossos queridos companheiros da espiritualidade amiga. Que possamos sentir seu abraço, que possamos sentir a sua companhia nesse momento de amor e de crescimento. Que assim seja. Hoje vamos comentar um pouquinho sobre o capítulo 21, descrito como Eis o Homem. Vou dar uma lidinha, vamos lá. A atitude de Pôncio Pilatos ao apresentar Jesus à multidão é representativa do movimento espiritual de muitas criaturas alienadas da realidade superior da vida. Muitos só vislumbram em Jesus o homem provocador e transgressor dos costumes farisaicos da época, que mereceu a cruz ignominiosa pelas atitudes de desacato às leis vigentes. Estes não enxergam a realidade divina por detrás dos atos humanos. Sem dúvida, o homem Jesus é digno de nota pelos seus feitos corajosos. No entanto, é essencial retirar o véu da letra a fim de perceber a mensagem libertadora de que é portador. Em suas atitudes não vemos apenas o humano divinizado, mas um divino humanizado, que renuncia aos altos postos de júbilo e êxtase, não para deixar de vivê-los, mas para igualar-se à condição inferior, a fim de testemunhar a grandiosidade da mensagem que liberta e vivifica a partir da vivência, convidando o homem a compreender os divinos fins a que estão destinados. Jesus humanizou-se para mostrar ao humano que somos todos nós a natureza divina do homem, mostrando um caminho excelente de renovação pessoal e coletiva. Ao olhar para Jesus e seu martírio, vislumbramos o convite à renovação efetiva por meio das atitudes de entrega e confiança absoluta na guiança do Senhor, que a todos conduz e direciona aos altos fins da existência. Sim, Pilatos, eis o homem, e nele vemos o Cristo, exemplo que nos mostra e nos conduz a Deus. Muito bonita essa mensagem, como todas elas, não? Essa parte demonstra muito aquela parte onde Pilatos lava as mãos e entrega Jesus aos fariseus que pediam a sua morte naquele momento e a sua condenação. Então, Pilatos, pelo que a gente estuda, na realidade, não se importava tanto com a condenação de Jesus, porque ele era um representante da ordem romana naquela época. E os fariseus, que eram homens da alta hierarquia religiosa judaica da época, entendiam Jesus como uma grande ameaça à ordem vigente, à ordem religiosa vigente, porque ele se intitulava o Messias, e de fato é o Messias, mas naquela época isso seria desagregador para a ordem religiosa vigente. E infelizmente nós observamos ao longo da nossa história que a religiosidade, que as ordens religiosas estão vinculadas a questões políticas, a interesses materiais, muito mais vinculadas a essa realidade do que a realidade do espírito, do que a realidade do crescimento e de promover o que a palavra religião propõe, que seria o religare, que é a religação do homem com Deus. E a isso se propôs Jesus, numa trajetória linda. E mais bonita ainda, quando nós ampliamos a vinda de Jesus
o olhar trazido pelo Espiritismo, que é a ideia da reencarnação, que é a ideia do espírito eterno. Então vamos imaginar esse homem como um espírito de altíssima hierarquia, inimaginável para nós que estamos ainda num planeta de provas e expiações, onde predomina o mal, e portanto em nossos espíritos o mal ainda predomina, a negatividade, não é? Temos que nos render a este fato, não é? Então Jesus, um espírito puro, sabemos pelas revelações espirituais que demorou muitos e muitos anos para poder materializar o seu perispírito para conseguir reencarnar aqui na Terra. Veja que renúncia. Renúncia, como diz aqui, do seu local de êxtase, do seu local, né? E podemos imaginar somente como é o local onde vive Jesus, onde vivem os espíritos puros, onde definitivamente não existe o mal, onde só existe o amor. Portanto, deve ser muito bom. E renuncia a esse local, a essa situação alcançada, com certeza as duras penas, por amor a nós, por amor àqueles que Ele cuida, entendendo, como sabemos que Jesus é o governador do nosso planeta Terra. Então ele se materializa, né, ao longo de muitos e muitos e muitos anos, mais de 1000 anos, para que ele consiga reencarnar aqui por amor a nós, tão somente por amor a nós, porque definitivamente ele não precisava fazer isso, mas para exemplificar, né? Como é dito aqui nessa mensagem, nós temos que olhar Jesus como um grande exemplo de um divino humanizado e não do homem, como propôs Pilatos. Pilatos não enxergava o divino em Jesus, por isso colocou eis o homem, não é? Mas nós que podemos estudar e olhar a trajetória desse espírito maravilhoso, olhamos como o divino humanizado, então ele se humaniza por amor a todos nós, para dar o exemplo. Se olharmos a trajetória dos 33 anos vividos por Jesus, né, vivenciados enquanto encarnado, todos os dias temos um grande exemplo de amor e de entrega ao nosso Pai, ao nosso Deus, mostrando, mais bonito ainda que essa mensagem propõe, né? Como que ele diz aqui? Jesus humanizou-se para mostrar ao humano que somos todos nós a natureza divina do homem, mostrando um caminho excelente de renovação pessoal e coletiva. Então, olhando essa trajetória através da visão que a doutrina espírita nos traz, ele já traz uma grande lição. Deus reside dentro da gente. Por isso que ele diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Temos dentro de nós a centelha divina. Basta encontrá-la. E nós ainda teimamos em esconder essa centelha de nós mesmos. O grande desafio de todos nós é o desafio proposto pelo Mestre. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que possamos todos os dias nos repetir essa frase, que traz, como ele mesmo disse, todos os ensinamentos encerrados nela. Amar a Deus sobre todas as coisas, entregar-se, confiar, ter fé no sentido de entrega, de confiança a nosso Pai. Os desafios, as bem-aventuranças, tudo que vivenciamos, as questões boas, as questões ruins, difíceis, vamos colocar assim como difíceis, prazerosas ou não prazerosas, tristes, felizes, são propostas do nosso Pai para o nosso crescimento e simplesmente que possamos aceitar
Amamos a Deus quando aceitamos a sua vontade em nossa vida, entendendo que não é a nossa vontade, é a vontade do nosso Pai. E podemos assim amar ao próximo como amamos a nós mesmos, entendendo que a referência é o amor que temos por nós mesmos, o autorrespeito, a autocompaixão. A partir do momento em que nos enxergamos humanos, em que nos enxergamos frágeis e aceitamos essa humanidade dentro de nós, não nos cobrando ser o que não somos, acolhendo essa humanidade, acolhendo essa fragilidade, podemos olhar para o outro e aceitar a fragilidade dele. Podemos olhar para o outro e nos sentir confortáveis com o defeito que nos incomoda nele, porque também temos defeitos, porque também somos humanos. E a partir do momento em que amamos o ser defeituoso que somos, o ser imperfeito, o humano que somos, conseguimos amar o nosso próximo. Compreende? Esse é o caminho, fazendo ao outro o que gostaríamos que fizesse a nós mesmos. Isso se chama empatia. É colocar-se no lugar do outro, em todas as situações da nossa vida. Se a gente tivesse se colocado no lugar do outro, como eu gostaria de ter sido tratado nessa situação, nós estaríamos fazendo o que Jesus nos pediu. Então, como nos ensinou nosso querido Chico, eu não sei falar exatamente o que ele quis, exatamente como ele escreveu a frase, mas nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Que possamos, em todas as situações da nossa vida, nos colocar no lugar do nosso irmão e treinar a empatia, lembrando que somos seres divinos, lembrando que o nosso Pai reside dentro de nós. Estamos assim honrando o sacrifício que o nosso querido Jesus fez por nós. Que possamos com muita alegria agradecer este momento de paz, de conhecimento e receber um abraço desse divino amigo que nos acolhe, que nos protege e que nos enche de luz. Que assim seja. Muito obrigada por mais essa oportunidade.